Abra sua Bíblia aí no Salmo 23. Determinada vez, eu estava num culto e eu escalei uma pessoa para pregar naquele culto. E eu falei para a pessoa: você podia pregar uma mensagem sobre o filho pródigo. Você tem um jeito que tem uma revelação, um negócio com o filho pródigo. E a pessoa preparou uma palavra sobre o filho pródigo. E na hora que a pessoa veio para frente, que falou: gente, vamos ler, abrir nossa Bíblia em Lucas 15. E falou referência, tinha uma pessoa no templo. Eu olhei para ele, mas pensa uma cara de descrédito que ele fez. Lucas 15, de novo. Eu lembrei, porque quando você fala, vamos ler o Salmo 23, talvez alguém pensa, mas ainda tem alguma coisa para falar do Salmo 23? Irmãos, tem, e tem muito, muito. A gente começou a arranhar o Salmo 23 nos últimos 30 anos. Você não tem ideia da dimensão, da profundidade do que está na revelação bíblica sobre o Salmo 23. A gente corre um certo risco de começar a tratar o culto no automático ou meramente como um hábito religioso. Por exemplo, eu estava aqui e me veio esse texto aqui. Alguém me dá meu celular aí que eu quero ler numa tradução extremamente facilitada. Eu gosto de Bíblia de papel, viu, irmão? Mas aqui tem, não dá para trazer 5, 6 Bíblias para cá, né? Eu quero ler aqui para vocês. Os irmãos que estão nos assistindo na transmissão aí, ó, vai junto com a gente aí, ó. O apóstolo Paulo está falando, nesse texto, sobre os dons. Falando sobre o funcionamento da igreja, dos cultos, da reunião. Aí ele, capítulo 14 de 1 Coríntios, aí versículo 26. Essa tradução, ela é uma nova tradução da linguagem de hoje, tá, que eu vou ler. Então ela é um pouco diferente. Olha o que diz. Versículo 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Ele está perguntando. Diante de toda essa problemática, de ora em língua, não ora, profetiza, não profetiza, e etc. Mulher tem que usar véu, a ceia está meio bagunçada, porque uns passam fome e outros embriagam. Aí ele resume o assunto e fala: portanto, meus irmãos, o que devemos fazer? O que deve ser feito? Aí ele vai dizer o que deve ser feito. Quando vocês se reunirem na igreja, no culto, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem em línguas, que tudo seja feito para o crescimento da igreja. Então ele está dizendo, ele está nos dando uma ideia, uma instrução, como que você deve se mover no culto. Porque senão a gente corre o risco
de nem saber cultuar a Deus mais. Uma certa vez, eu e um obreiro daqui, conversando com uma pessoa, e a pessoa tem anos de fé, falou assim: eu descobri que eu não sei mais cultuar a Deus. Eu vou no culto só bater o ponto. Então o que Paulo está dizendo? Vamos trazer isso para o sentido prático. Na hora mesmo agora do louvor, o que pode acontecer numa igreja na hora do louvor ou numa oração de encerramento, de quebrantamento? Deve acontecer isso. Um irmão tem aleluia em adoração, glória a Deus. Outro, para sua própria edificação, fala em línguas. Baixinho ou alto, é você quem manda. Você tem liberdade no espírito. Outro tem cânticos espirituais. Já vi, irmão, pessoas assim, a coisa mais linda, pessoas que não tinham ritmo nenhum. Isso é que é extraordinário. Conheci uma irmã que ela não tinha voz, não tinha ritmo. Irmão, mas ela puxou um cântico espiritual com um tom de voz, com uma voz tão poderosa e tão, assim, afinado, que eu fiquei impressionado. Eu conhecia a irmã. A energia do Espírito, da vida do Espírito, tomou aquela irmã. Ela apenas queria engrandecer o seu Deus, exaltar o seu Deus. Então, o culto é para isso. Não é só para você chegar aqui e ficar olhando, ai, tem uma iluminação nova. Ai, fulano veio. Irmãos, nós viemos aqui para cultuar a Deus. Vivemos num tempo de pressão, de ansiedade, de lutas e de adversidades. Nós não podemos perder 1h30 que a gente fica aqui, de jeito nenhum. A gente precisa sair daqui marcado, tocado por Deus. Porque você vai ter uma semana de guerra aí pela frente. Então, o próximo culto que você vier, fica ligado. Fala, não, eu tenho algo, eu vim cultuar a Deus. Do meu jeito. Talvez você é uma pessoa tímida, uai, Deus entende isso. Talvez você é mais do silêncio, mais tranquilo. Às vezes você é mais canela de fogo, Deus entende. Deus sabe. Talvez você é igual o irmão Arenaldo, né? Faça assim, né? Cadê o Arenaldo? Ali, Arenaldo, aleluia. Ei, irmão, pensa o irmão Arenaldo no acampamento de criança, umas 130 pessoas, aí nós fazíamos umas festas à noite, e a gente tocava uns forrozão, e tinha um forró da Penina. Penina vai ver, Penina vai ver. Irmão Arenaldo dançando, era um show. Lembrei hoje, deu até saudade. Então, venha adorar a Deus. Paulo diz, alguns têm isso, outros têm aquilo. Venha adorar a Deus com o que você é, com a sua forma. E você será ministrada e ministrado por Deus. Amém? Abra sua Bíblia, já está aberta aí no Salmo 23. As Bíblias vai crescendo, né, irmão? O tamanho que está essa Bíblia aí, o espaço vai ficando pequeno. Para pregar nesse salmo, talvez a gente nem precisasse ler. Mas vamos ler, sabe por quê? Porque às vezes tem alguém novo convertido que talvez não leu o salmo ainda. Vamos lá? A minha tradução, ela é a Nova Almeida Atualizada, é isso? Nova Almeida Atualizada. Ela é muito fluente, o português dela. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Só os homens digam comigo o poder do relacionamento. Agora só as mulheres de Deus, o poder do... Agora todo mundo junto, o poder do relacionamento. É bom a gente dar um tema para que vocês possam caminhar nessa temática, ter uma linha para raciocinar. Por isso que tema é importante. O Salmo 23 descreve com perfeição, como nenhum outro texto da Bíblia, sobre o relacionamento do cristão com Cristo, o seu pastor. O Salmo tem nas suas entrelinhas, nas suas linhas, esse princípio do relacionamento, da importância do relacionamento do cristão com o seu Senhor, com o seu pastor. Por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque a figura que Davi usou para falar do seu relacionamento com Deus, para deixar isso muito claro e falar da profundidade disso, ele usou a figura do cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Ao falar do princípio, usando essa figura, por si só, já nos traz um profundo entendimento da importância dessa conexão do relacionamento, sobre o princípio de relacionamento. O pastor de ovelhas é alguém que o seu treinamento começava quando criança. Ele já tinha que nascer numa cultura de pastores. Os bons pastores, os verdadeiros pastores, eles já nasciam numa cultura, no aspecto pastoral do cuidado desse animal. Eles tinham profundo conhecimento sobre a ovelha, eu estou falando do animal em si. Ele sabia tudo o que ela precisava, seu comportamento, sua natureza, sua essência. Então a comunicação entre o pastor e as ovelhas, ela se dava no nível muito profundo, de muita intimidade, de muito entendimento. E enquanto o pastor tinha inúmeras ferramentas para proteger, para alimentar, para conduzir as ovelhas dependiam unicamente de um dos seus atributos, que é a audição. Se você fizer uma pesquisa, hoje você encontra isso muito fácil, você vai ver que a ovelha, ela é muito inocente. Então, ela se aperfeiçoa naquilo que dará a ela segurança, a direção, que pode livrar, que dá proteção, que é a sua capacidade de ouvir. Eu gosto de ver aqueles vídeos, pessoas chegam lá onde estão as ovelhas pastando,
tentar conduzir elas. Elas continuam comendo de cabeça baixa, elas nem levantam a orelhinha. Sabe o que é não dar sinal nenhum? É isso. Nenhum sinal. Mas o pastor delas faz assim. Sou ruim para assoviar. E dá um gritinho, que é um código que ele desenvolve. Cada pastor tem uma fala. Aí as bichinhas, todas elas, coisa mais interessante. O corpinho lá está baixando, aí a ovelhinha faz assim, ó. E ela vai, ah! As bichinhas. Pensa num animal fofo, é a ovelha, não é? Dá vontade de você pegar, é tão fofinho. Mas cuidado se você for pegar no carneiro. Aquilo dá uma cabeçada que te mata 10 vezes. Tem um bichinho tem uma força de arrancar tronco de árvore. Então, quando Davi usa, ele se vale dessa figura, ele tinha uma intenção. Eu te falo que a intenção do Espírito Santo era muito mais profunda do que a intenção de Davi de testemunhar do seu relacionamento com Deus e da sua exaltação para Deus. Quando Deus vê Davi compondo salmo, que é uma ideia de cântico, é uma ideia, uma expressão de adoração, de reconhecimento, de honra, o Espírito Santo então pega esse salmo e nos seus detalhes vai mostrar a importância do relacionamento do cristão com Deus. Pode observar, irmãos, tudo contribui para você não ler Bíblia, não congregar, principalmente congregar. Ah, chegou alguém. Ah, eu estou com visita. Ah, deixa a visita lá, então traz ela. Visita minha nunca foi impedimento, porque se ela não quiser vir, ela vai ficar lá só. Eu tenho um compromisso com Deus. Ah, eu fui para o almoço terminou 4 da tarde, estou cansado. Então tudo contribui, conspira, para que você não mantenha um relacionamento. Toda pessoa, quando ele vai deixar a igreja, ele começa assim. Ele sentava aqui, ele senta mais ali, vai. Até, irmão, está lá fora. Não está mais na comunhão dos santos. E Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele diz: não seja como aqueles que deixam a comunhão do congregar. O congregar é parte importante do relacionamento com Deus. É extremamente importante congregar. Que você pode se alimentar sozinho? Pode. Mas, irmão, quando o corpo se reúne, aquele que tem mais vida contribui para que o ambiente todo receba aquela vida. Então, há uma atmosfera espiritual onde o corpo de Cristo reúne, seja aqui, debaixo de uma árvore, de uma tenda, e assim por diante. Então, além daquela expressão que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo vai muito além disso. Tanto é que o entendimento nosso do original do Salmo é: tendo o Senhor, de que eu terei falta? E eu sempre uso uma figura para facilitar essa linguagem. Imagina aí numa pessoa muito rica. Já imaginou? Pensa aí. Aí você é protegido, é amigo, é queridinho dessa pessoa. Então, estando com essa pessoa, tudo que ele puder, que ele tem domínio, não te faltará. Mas eu vou te falar uma coisa.
antes dessa pessoa estender a mão, fazer algo, te dar algo, o que construiu essa possibilidade de você receber algo dessa pessoa? Qual foi o princípio, a ferramenta? O relacionamento. Por exemplo, existe uma expressão assim: é melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. No jovem aqui ninguém lembra disso, né? Isso é do nosso tempo, irmão. Poupanças Bamerinda, lembra daquela propaganda? Ninguém lembra, né? Só poucas pessoas. Só eu, o João Soares, o Zé, o Evanildo. Então, irmãos, conexões são extremamente importantes para a vida. Extremamente importante. Usar de um exemplo, na pandemia, para você conseguir, num determinado momento, um exame de Covid ou uma internação, era praticamente impossível. E a gente conseguia como? Através de relacionamento, que aí a gente estabeleceu conexão. Pessoas, estratégia, no lugar certo. É por isso que o cristão nunca pode fechar a porta onde ele passa. Porque um dia ele pode ter que voltar lá e passar naquela porta. E se ela estiver fechada, você vai ter dificuldade. Muitas das bênçãos que a gente ganha ou perde, a gente mesmo que joga fora ou atrapalha para receber. Eu quero que você ponha na sua mente. Veja, o Salmo 23, ele é um texto bíblico, ele é palavra de Deus, é alimento, é espiritual, é revelação bíblica. É Deus usando um Davi que escancara o coração não só do Davi. No Salmo 23, Davi não está escancarando somente o seu coração, mas ele está mostrando o coração do nosso Deus, através da figura do pastor. Quando você pega Lucas capítulo 15, as 3 parábolas que falam muito de relacionamento. A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. É o trio da perdição. Aquele texto, Lucas capítulo 15, ele mostra que a dramática situação daqueles perdidos eles se perderam no processo, porque eles deixaram o relacionamento vivo com a pessoa certa. Quando algo é importante, aquilo é digno de estar nas nossas mãos, diante da nossa visão, é digno. Se uma mulher ganha uma joia verdadeira, um diamante, um brilhante, ela não vai olhar só na hora que ganhou e pôr lá no canto. Ela está sempre lá, oh, aleluia, que coisa extraordinária, tremenda. A percepção da mulher que perdeu a dracma, ela só acontece, ela só percebe que perdeu algo quando ela vai se relacionar com as 9. Ela encontra as 9 e não a 10ª. Então, o relacionamento, ele tem o poder de preservar, de valorizar e de restaurar. Ele dá a possibilidade de restaurar o perdido, o estragado, o que azedou. Qual é a palavra-chave dos desigrejados? Não quero me relacionar. Eu me decepcionei, alguém aprontou. Irmão, quando algo está dando muito fruto para o lado do inimigo, cuidado
para você fazer a leitura correta. Cuidado. Porque o inimigo, ele é mestre em se disfarçar, usando as figuras visíveis e a nossa impulsão emocional. Ele começa, pega as suas emoções feridas por determinada situação, e ele vai distorcer a sua visão dos fatos e das coisas. Aí você abandona o corpo de Cristo, congregar, porque ele conseguiu dizer para você que aquela situação representa o corpo, representa o todo. Não, não representa. Então, a dracma perdida, ela é restaurada quando se estabelece a atenção, o processo do relacionamento, da busca, da valorização daquela situação. Quando é que começa a existir a possibilidade do filho pródigo ser restaurado? É quando ele rompe com o silêncio do esquecimento. A pressão, as circunstâncias fez a mente dele acordar para o princípio. E ele fala o seguinte: eu estou aqui rebentado, igual esses porcos que eu cuido. Eu estou desejando comer a comida deles. Porém, na casa de meu pai, o funcionário mais simples come bem. O jornaleiro mais simples se alimenta, tem vida, tem sonho, tem futuro. Eu estou aqui pregando e olhando para vocês, e a nossa mente, ela é uma super máquina, né? Estou lembrando de eu pregando numa igreja lá em Redenção. Aliás, isso é incrível, né? Eu consegui raciocinar olhando para vocês, pensar no texto, ouvir a voz de Deus e pensar numa outra coisa que aconteceu há mais de 20 anos. E pensando o quanto que a evolução da revelação na palavra foi grande nesses últimos anos. Como os nossos cultos eram tomados de tanta emoção e pouco conteúdo bíblico. Eu lembro de conversar com meus amigos de Repré, Sapatinho de Fogo, hoje eu não gostei do culto, não. Não chorei, não arrepiei. Eu estava lembrando, pregando aqui, lembrando disso. Porque sinônimo de culto espiritual, não importava que o pregador falasse, a gente dava aleluia e glória a Deus. E às vezes era ruim a mensagem, sem fundamento teológico, uma hermenêutica pobre. E hoje nós temos o privilégio de entender os dons espirituais, entender o mover de Deus, à luz da revelação das Escrituras, com equilíbrio. Nós temos que ser muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Como nunca você pode se aprofundar na Bíblia, nas Escrituras. No último ano que o Zé foi administrador da parte financeira da igreja, ele comprou um material, é um comentário bíblico do Novo Testamento e me deu. Gente, mas pensa numa riqueza extraordinária. Pensa você mergulhar num rio de águas cristalinas e quanto mais você toca no solo, mais diamante você encontra. Eu estou parecendo, eu fiquei igual
menino que ganhou a primeira bicicleta. Quando eu ganhei o primeiro quichute, aliás, o primeiro calçado meu fechado, eu já tinha mais de 15 anos, foi um quichute, aquele borracha, né? Aí eu dava uma voltinha assim, aí chegava, passava o pano e colocava na prateleira. Aquilo dava um chulé, irmão, do outro mundo. O bicho pesava 1 tonelada, você não viu. Você já usou, Melo, um quichute? Uma conguinha? A conguinha apodrecia as unhas da gente tudinho do pé, porque ela era quente demais, apertava e a gente chutava a bola demais. A bola de capotão, né? Os meninos nem sabem o que é capotão hoje. Pesquisa lá na internet, que era bola de capotão. E uma bola de capotão molhada, meu Deus do céu, não entendo, porque o trem daquele parecia chutar chumbo. Então, queridos, a única possibilidade de restauração do filho pródigo, qual era? O religare. Religar a sua conexão de relacionamento. Relacionamento. Aliás, esse princípio vale para tudo. Uma casa que não tem relacionamento, que não tem diálogo, que não tem comunicação, é como um aquário. Tem muito peixe dentro, mas não produz nada não. Produz nada não. Não tem cura. Peixe de aquário, irmão, vive com os dias contados. Vai morrer. Vai morrer. Mas um peixe num rio, ele tem conexão com a vida, com o movimento. O que acontece? Ele reproduz. Perguntaram para o pai da psicanálise, defina o que é uma pessoa madura para nós. E o povo estava esperando uma tese, um super texto. E ele vai lá com 4 palavras. Alguém que é capaz de amar. 4 não, 2. Verbo para definir, 2. Alguém que é capaz de amar e produzir. Agora eu pergunto. Reúne 1000 pessoas e fala, gente, pessoa madura é alguém que é capaz de amar e produzir. Se você ficar com essas 2 palavras só, você fala, né? Você tem que buscar as ferramentas para esse valor, essa revelação ser aplicada. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. É possível uma pessoa sozinha amar? Não tem mais ninguém no mundo, só ela, não tem animal, ela está assim. O amor, por natureza, fala de quê? De relacionamento, conexão. Quando Paulo fala no capítulo 12 e 14 sobre o mover de Deus, dos dons, no meio ele coloca o capítulo 13. Porque todo relacionamento, toda conexão, ela vai ter desgaste, ela vai exigir renúncia, vai exigir você ponderar os valores, questão de honra, o espaço de cada um, o valor de cada um. E sem o amor é impossível. Impossível. Por isso que o adoecimento emocional traz tanto isolamento, porque não tem a função da alma adequada para expressar amor e para receber. Aquilo fica amortizado, amortecido. Pode ficar tranquilo que a minha introdução demora, viu? Eu, na realidade, estou tentando fazer vocês entenderem a importância do Salmo e a importância do princípio que o Salmo tem, relacionamento. Por isso que eu estou indo em outros textos. Se não der para terminar esse mês, a gente termina o ano que vem.
cidadão aí escreveu um comentário de Salmos. Dessa altura aqui, ó, lá do meu pé aqui, ó, de livros. Só dos Salmos. Os livrinhos, irmão, volume de 2.000 páginas, para fazer uma explicação ampla dos Salmos. Nunca li um desses livros, mas já vi várias vezes, já peguei, olhei, e passei folha, e olhei. Existe um comentário de Romanos, muito conhecido, do Martin Lloyd Jones, que ele são 14 volumes. Uma pia de livro, dessa altura assim, ó. E o último volume não foi concluído, porque ele morreu quando estava terminando de escrever, versículo por versículo, explicava. Lembre, é muito importante se relacionar com Deus de forma prática. Paulo se preocupou em estabelecer os princípios espirituais do relacionamento, que é batizar, congregar, ler Bíblia, ser dizimista, ofertante, unção com óleo. Posso usar o véu, pastor? Fica à vontade, pode usar o véu. Isso não te leva para o céu nem para o inferno. Você quer usar, usa. Mas você já tem um véu, que é o cabelo. Paulo falou isso, né? O cabelo da mulher é o seu véu. Algumas ficam com raiva e passam a tesoura no véu. Tudo bem. A Dani riu. Ai, Dani. Diga, relacionamento é um meio de receber e de transmitir a vida de Deus, o propósito de Deus. Irmãos, antes de alguém receber Cristo, eles recebem as pessoas de Cristo. Sabe quais são as pessoas que, foi feita uma pesquisa, mais fica na igreja? Aqueles que primeiro vira amigo de crente, aí lá uma vez o crente leva ele na igreja ou num evento relacionado, então ele acostuma com esse movimento da igreja, aí ele aceita Jesus, está tudo bem. Essa pessoa raramente se afastará da igreja. Raramente. E essa mudança, essa aceitação passa por onde? Relacionamento. E Paulo diz, não endureça o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor. Irmãos, um olhar voltado para Deus, um coração que para, pensa, é um coração que tem grande possibilidade de voltar para Deus e ser trabalhado por Deus. Quando você olha para Jeremias 18, Deus ele está querendo mostrar ao profeta que ele tem a intenção, que ele tem o poder, que ele quer restaurar Israel. Então ele toma o profeta e diz, vai à casa do oleiro. Lá você ouvirá as minhas palavras, as minhas intenções. Você ouvirá e verá. Quando ele chega lá, está um homem, com um barro pronto, fazendo um vaso. E ele fica olhando, né? E o vaso vai. Quando o homem está finalizando, quebrou. Aí ele diz assim, aí me veio a palavra do Senhor. Porventura não posso eu fazer com a casa de Israel, assim como fez esse oleiro, que pegou o vaso rebentado, molhou de novo, pôs na roda e fez um vaso perfeito.
O que Deus estava querendo dizer? Se Israel se voltar para mim, se praticar as disciplinas espirituais e me buscar, não importa o estado que essa pessoa, que Israel, se encontrar, nesse relacionamento haverá restauração. Restauração. Você já viu uma expressão, fala assim, ah não, isso aí não funciona não. Ah não, já orei e não funciona. Ah não, esse negócio de ser crente não funciona. Não, já li muita Bíblia, não funciona não. Faz um teste. Eu duvido que alguém que se expõe às Escrituras e a vida dele não ser impactada. Paulo escreve a carta aos Romanos. Romanos é considerado o 5º evangelho. É o evangelho explicado em detalhes. É como se pegasse os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e fizesse uma síntese explicada. Assim é Romanos. Assim é Romanos. É o evangelho explicado para praticar. É assim. Qual foi o meio que o oleiro usou para restaurar o vaso? Ele se deu àquele barro. Ele se relacionou. Quando a gente fala de relacionamento, para a nossa cultura isso é meio vago. É meio vago. Por exemplo, outra coisa que é muito vago na nossa cultura, aqui é o princípio da meditação. Quando a gente fala, fulano medita, logo o que é que vem na nossa ideia? Aquela coisa do zen. E a gente conduz isso muito para religiões de ocultismo. Mas o que é uma meditação? É dar toda a sua atenção, sua energia, sua capacidade de discernimento, de interpretação ao texto, a algo. E extrair de lá a sua essência. É semelhante o que o pessoal que trabalha lá em laboratório fazem. Pega uma célula e estuda ela de trás, de frente, e rebenta, e solta, e junta. Na criação de medicamentos isso acontece muito. Pegar uma planta e separar todos os seus químicos, todas as suas propriedades, e tirar de lá aquilo que é importante para determinar, para a cura de alguém, para algo. Para algo. Então o que é meditar? O que é relacionar? É se envolver. É ver o todo. É sentir as intenções de Deus. É sentir como tange, como se move o Espírito Santo. Qual é a intenção de Deus para hoje? Qual é a intenção de Deus para a minha casa, para esse casamento? Para essa empresa? Qual é a leitura que eu estou fazendo do meu mundo, do meu hoje? Se você se relaciona bem com a Bíblia, com Deus, você vai ter a resposta. O seu pastor, o Espírito Santo, vai te dar a resposta. Vai te dar a resposta, vai ter resposta para você. O problema é que a gente é uma geração do miojo, né? Está prontinho. Uma xícara de água, 2 minutos, está pronto. A gente quer a resposta pronta, nem que ela só dure 30 segundos. E a gente tem um problema para o resto da vida. A gente não quer aprofundar. Quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, tendo Ele nada me falta. Irmão, você imagine, se a mente de Davi fosse um projetor, imagine uma tela branca enorme, e da mente de Davi sai assim a projeção, e ele projetar tudo o que ele viveu espiritual, toda a sua fé,
como ele cria, a sua convicção, suas certezas. Irmão, ia ser um negócio extraordinário. Ele com certeza diria: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, no próximo domingo, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, a segunda parte do Salmo 23. Não falte. Se coloque de pé. Ai, você já viu essa chamada em algum lugar? Próximo domingo eu vou falar sobre observando o princípio do relacionamento. Que quem tem um relacionamento adequado com Deus tem referência para a vida. Segundo, quem tem um bom relacionamento com Deus se sente satisfeito. Terceiro, quem tem um bom relacionamento com Deus encontra descanso, independente das circunstâncias. E encontra descanso e direção. E quarto, eu vou dar os detalhes, que quem tem esse relacionamento encontra proteção, não só para hoje, mas para o futuro. E por último, eu vou falar sobre relacionamento. Não, eu considero esse aqui o ponto mais importante dessa mensagem. Você compreender provação e disciplina. Porque o que mais leva a gente a se debater na vida é não entender provação e disciplina. E Davi disse: tua vara e o teu cajado me consolam. Tem disciplina. O Senhor usa a vara e o cajado para disciplinar. O nível mais profundo de relacionamento com Deus é quando você tem o discernimento da disciplina e da questão da provação. E aí eu vou encerrar falando sobre ninguém pode entender a questão da comunhão se não entender o princípio do relacionamento. Davi encerra um salmo dizendo assim, versículo 6, certamente, bondade me seguirão todos os dias, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso fala de quê? Última frase, comunhão. Comunhão. Comunhão que eu construí com o meu passado, que eu dou manutenção com o meu presente e que me garante que um dia eu vou entrar lá. Então, não falte, convide alguém, nós vamos dar continuidade. Você pode fechar os seus olhos. E toda vez que eu prego, a minha intenção não é que haja, vai ter um grande movimento, se tiver, amém. Mas é fazer você pensar e pegar esse conhecimento bíblico e fazer dele um caminho de oração, um caminho de reflexão. Você ponderar, mudar, corrigir rotas. É semelhante você se alimentar de forma correta. E aquilo vai construir a sua saúde nos ossos, tendões, pele, visão, tudo. Mas não acontece numa mágica do momento. É uma construção. Que essa mensagem faça você amanhã melhor. Que essa mensagem te traga de volta para uma leitura bíblica disciplinada. Que você tenha um culto espiritual, racional. Que você pegue essa mensagem. Se você meio que cochilou, vai lá no canal da igreja. Ouve uma vez, 2, 10. Até você
Eu vi a mesma mensagem de um cara 10 vezes. Eu quero ver de novo. Aquilo que você come, você se constitui. Isso é fato no mundo da biologia. Isso é fato no mundo espiritual. Eu sou conduzido para dentro daquilo que eu creio. Eu sou conduzido para a atmosfera daquilo que eu creio. E por isso Marcos, acho que 3,37, tem a parábola da semente. E o texto diz que a pessoa que semeou, sem entender o processo, sem ter uma compreensão, mas ela testemunha. Semeei, germinou, cresceu, deu flor, fruto e está pronto para colher. Porque, irmãos, nessa atmosfera do reino de Deus, as coisas de fato acontecem. Quando eu tenho uma atitude de fé, de restauração, de conserto, eu sou conduzido para a graça dessa possibilidade. Deus, Ele sabe que sozinho você não dá conta de ser crente, que você está fraco ou desistiu da fé, justamente porque não tinha raiz profunda, não tinha entendimento, não sabia o valor do diamante que estava na sua mão, não sabia o valor, a importância da oportunidade que você teve. Mas cada vez que você ouve uma mensagem, uma instrução bíblica, isso te posiciona, te leva ao entendimento. Então nessa noite, e olha que raramente eu faço isso, eu quero saber nesta noite, quem é que quer fazer uma aliança com Cristo? Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero ser crente. Porque a gente rumou tanta palavra bonita para fazer apelo. E Jesus virou para Tomé e falou, Tomé, é o seguinte, eu vou fazer um apelo para você. Para de ser incrédulo e sejas crente, Tomé. Né? Foi tão simples assim. Tomé falou, sim senhor, levantou a mão, eu quero reconciliar. Eu nem preciso que o Senhor prove que o Senhor ressuscitou, eu não quero tocar no teu lado, eu não quero ver a marca, não. É por fé. O Espírito falou. Nessa noite, você que está aqui e que você sabe que você precisa reconciliar com Jesus e com a igreja, ou precisa entregar sua vida para Jesus, levante sua mão aonde você estiver. Tem alguém? Irmão, hoje é bom demais, o pessoal até diminui a luz para você não passar vergonha. No meu tempo, a pessoa do lado assim falava, é agora, hein? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje pode ser o último dia. Sabe o apelo terrorista? Mais uma vez, tem alguém? Levante sua mão comigo. Eu quero reconciliar ou aceitar Jesus. Se não tiver, isso quer dizer que isso não aconteceu? Não. Tem, amém, amém, amém. Uma obreira fica do lado da pessoa aí. Amém. Fica com a mão levantada que a obreira vai chegar aí. Tem mais alguém? Com a mão levantada, amém. Volto a dizer, pastor, eu posso fazer isso aqui quietinho? Pode. Pode. Então, pastor, é o seguinte, eu não quero levantar a mão. Por enquanto eu quero ser um crente 007. Não. Se for de coração mesmo, Jesus vai ver. Eu não estou vendo, mas Jesus vê. Então fala no seu coração, fala para Ele. Senhor, hoje eu entendi. Eu preciso me relacionar. Eu preciso receber o Senhor como meu pastor, aquele que cuida, que ministra, que anda comigo. Senhor, e eu não tenho muitos meios para ouvir o Senhor, não. O meu meio é um discernimento, é a unção.
Você hoje conseguiu me ver e ouvir a mensagem. A ovelha era míope, nem vê direito, mas ela ouve perfeitamente. Então quero orar com você, orar por você. Pai, no nome santo de Jesus, as pessoas que estão conosco pela internet, aqui, agora ou acessando esse vídeo depois, elas podem fazer um concerto com o Senhor, elas podem renovar seu relacionamento, uma aliança. Recebe a nossa irmã que levantou a mão aqui, recebe aquele que está fazendo no seu coração, recebe, Senhor, que os seus nomes sejam acrescidos no livro da vida, perdoados os seus pecados, que eles recebam redenção pelo sangue poderoso de Jesus, que eles tenham as suas maldições canceladas em o nome do Senhor Jesus, e que eles sejam tocados, ministrados, regenerados pelo Espírito Santo.